E estamos chegando mais uma quarta-feira aqui, agora com um título para esse quadro, Segredos do Procurement. E estamos chegando aí com tudo com o Vini. A galera também está chegando, então já vou dar boa noite para o Vini. Vamos conversando aí enquanto o pessoal vai chegando. Fala aí, Perfeito, Thiago. Boa noite. Te ter aí com nós mais uma vez. A última vez falamos de S&OP, hoje vamos falar de negociação. Legal. Acho que hoje está tudo em riba. A questão tecnológica não vai derrubar a gente, né? E vai fazer com que a gente tenha, dentro desse período, a gente tenha um grande aprendizado, um grande momento na live. Legal, massa demais. Eu tô com umas questões técnicas aqui, que quando eu falar eu vou ter que tirar o microfone, porque senão eu fico ouvindo a minha voz duplicada, e quando tu falar, aí eu vou colocar aqui para te ouvir. Vamos ver quem é que está chegando na área aí. Deixa eu ver se estamos funcionando direitinho lá no YouTube. Vamos ver se está tudo certo lá. E aí, correria no dia a dia? Você me falou que está com bastante trabalho aí. Opa, muita correria. Eu acho que está um desafio enorme, principalmente para esse setor que a gente está falando, que é o setor de compras, né? O quanto nos últimos tempos está sendo acionável, né? O quanto ele está tendo que remodelar e traduzir o ganho da empresa no dia a dia, com questões da pandemia, com questões de pessoas em casa e não com a mesma possibilidade, às vezes, de estar presente dentro da empresa. Então, eu acho assim, a correria é traduzida por algo sábio, né? Eu brinco, Tiago, do seguinte: esse momento é o momento de priorizar, planejar, ter boa comunicação e estar presente. Massa demais. Então vamos ver quem tá chegando na área aí. A galera demora um pouco mais para chegar, mas no YouTube, né? No Instagram a galera já cai na hora, mas aqui no YouTube demora um pouquinho mais. Mas vamos dar boa noite aí, quero saber quem é que está assistindo. Vamos ver se a galera tá com o teclado acionado aí já. Senão a gente começa e já vamos para o conteúdo. Perfeito. E, Tiagão, até mesmo para que todos, acho que aproveitem ao máximo, né? Eu acho que tem que vir com a mente aberta, né? Uma coisa sábia de poder cada vez mais ter o conceito do aprender, o reaprender, desaprender e aprender novamente, né? Se isso cada vez mais o profissional, seja de compras, seja de supply, seja das áreas detentoras de muito mecanismo, tanto de inteligência de operação, a coisa não vai, tá? Então, esteja aberto para novos olhares. E só assim você conseguirá buscar soluções. Tá? Legal, como diria o mestre Yoda, né? Você tem que aprender a desaprender. É isso aí. Aí, Tiago, se você começa a fazer alusão a desenhos animados, isso começa a refletir para algumas pessoas aqui na live a idade nossa, que não é tão legal assim, né? Senão daqui a pouco vão falar, olha os velhinhos aí, né? Acha que tem cara de novo, mas já estão velhinho no mercado, né? Então, algumas pessoas devem ficar aí preocupadas. Será que esses caras têm conteúdo? Será que vai me ajudar? Na verdade, daí por trás disso tudo tem alguns quilômetros rodados, né? E horas de mesa. E muitos erros, né? Que é o grande mote dessa conversa. O erro traz aprendizado
tácito para as pessoas. E quando é encarado com uma boa, um bom olhar, né, emocional, espiritual e até intelectual, você consegue traduzir o erro em grandes feitos. Massa demais. Cara, eu acho que vamos partir pro ataque aqui, vamos partir pro conteúdo. Eu vou introduzir o Vinícius Ferreira, o Vini aqui agora. Vamos começar. O pessoal que chegou aí no horário já tem que se beneficiar disso tudo. Depois, quem chegar depois, tenta assistir o replay se a gente deixar aí a gravação, né? Mas o mais importante é participar ao vivo. Então vamos lá, eu quero apresentar agora oficialmente o Vinícius Ferreira, ele é sócio aí da Gigs Consulting, eu falava Gigs, né? Gigs, né, Vini? É isso aí. Da Gigs, e na Gigs vocês têm uma série de treinamentos e consultoria, é isso, né, Vini? E tu já está no mercado aí há mais de 10 anos também em negociações, em treinamentos, em empresas. Cara, conta um pouquinho aí da tua história e depois podemos começar o ataque. Qual que é o primeiro e o mais grave erro de um comprador em negociações estratégicas? Te apresenta Legal. depois. Então vamos fazer duas frentes aí, até para elucidar quem é esse gordinho que está com a camisa rosa aqui desse lado, né? Eu sou o Vinícius, sou da Baixada Santista de Santos. Se eu for resumir numa palavra, o Vinícius é um cara curioso. Então, da essência, eu sempre tive a curiosidade como um dos grandes vetores da minha vida. E com isso, fez com que eu me apropriasse de vários métodos para conseguir resolver problemas complexos, tá? Sou engenheiro, aí passei por área de TI, depois por supply, por área de qualidade, aí tendo um lado de certificações ISO, por outro lado de Six Sigma, Lean Think, Kaizen, Kanban, TPM. Aí já vivenciei a parte de inteligência de mercado, PMO. Então, assim, pela curiosidade, as pessoas acabavam me dando oportunidades, né? E dentro desse mecanismo, a Gigs, hoje, que é a minha consultoria, juntamente com meu amigo David Carvalho, que é um cara que tem aí só mais ou menos 30 anos no mercado de supply e compras, tá? Depois eu tenho o Caio Montanher, que é um dos grandes, para mim, eu brinco que ele é um gênio indomável, né? É uma pessoa com uma capacidade ímpar de configurar e traduzir os dados de uma forma até romântica para dentro das organizações, né? E aí vem o cara aqui que carrega o piano, né? Que é o genérico, é aquele cara que vai abraçando o mundo. Mas, tirando as brincadeiras à parte, né, Tiago? A ideia é a gente formar pessoas, a ideia é construir talentos, traduzir sonhos em realidade. Eu tive há poucos dias aí uma empresa que veio atrás da gente para fechar consultoria, acabou não fechando por budget, e aí, literalmente, o que eu fiz? Eu dei uma mentoria gratuita porque eu vi o tamanho do problema. E não é por causa que eu não ganhei algo que eu não posso ajudar, né? Eu acho que este é o momento que a gente está vivendo para se falar de compartilhar, colaborar, co-construir. O que você planta, você colhe. Legal? E aí, entrando para o segundo vetor aí, os erros mais drásticos, eu vou falar, né, da parte de negociação, eu acho que é a primeira coisa que eu brinco que são duas palavrinhas. Uma delas tem 3 letras, aí eu quero ver se o pessoal está aí conectado, Tiago. São 3 letras e 2 vogais. E a outra é um pouquinho maior.
O que a galera acha, hein, Tiagão? Será que alguém tem alguma premissa do que eu estou dizendo como erro crástico aí dessa questão? Vamos ver aí quem já deu boa noite. Luciano, fala aí, Luciano. RF, comprador de atacado de autopeças. Quero ver aí o que vocês vão falar. E o Admiro é nosso aluno ali do Compradores de Elite. Então vamos ver. Eles têm um delay aí até chegar no que a gente está falando. E tem que ver se eles estão acordados aí também, né? Mas vamos lá, daqui a pouco Sim. sai, vamos ver o que vem. E, de Mas fato, eu gosto de fazer uma live viva, né? Dinâmica. Se é então, live, né, Tiago, tem que compartilhar. E outra, aqui não tem que ter medo de errar. Ninguém vai surtar se escrevi uma coisa errada, meu Deus, autoflagelo. Não, não é isso. aqui é o Coloque para lugar, fora, né? aqui que Então é o vamos lá. lugar de errar, né? Se errar aqui, depois vai evitar erros no dia a dia, né? Isso. Então, para até a gente dar continuidade, até aquecer o motor da galera aí, Tiagão, eu acho que o primeiro é o ego. Então, a Aí, pessoa que entra dentro de uma negociação com o ego aflorado, ela pode cair num erro de competição. Eu não sei se todo mundo já viu uma brincadeira que tem no Truques da Mente, né? Que é a questão de vender uma nota, né? Eu vou pensar que isso daqui é uma nota de dinheiro, tá? Então, é assim a brincadeira. Quanto custa, quanto que alguém vai pagar por essa nota de R$ 20? Imagina que isso daqui que eu tenho em mãos é uma nota de R$ 20. Quanto que você paga? E aí começa a brincadeira desse leilão sobre a nota, né? O que acontece com o fator humano? Ele tem uma coisa que é muito forte: aversão à perda, né? Então isso cativa ele num jargão aí até mais popular ou até mais interiorizado, ele morde a chumbada e vai, esquece, foge do princípio de uma análise racional. Ele vai na emoção pura. Então, alguém dá um lance, 18,50, aí ele, 19, porque ele quer ganhar. E aí, daqui a pouco, já está R$ 26. Ele já está perdendo, só que ele quer ganhar. ele quer ganhar vinte do e jogo. sete, né? Então, quem quiser depois olhar essa brincadeira que tem no Truques da Mente, né? Ele elucida muito esse lado da competição e muitas vezes o que está por trás da competição é ego, tá? Então, isso precisa ser trabalhado, não dá mais. O comprador, nos dias de hoje, fica, o cara não me atendeu. Então esse cara tá morto. Não, não vou. Ele vai cansar de me ligar. Gente, independente que você não tenha uma certa empatia pela pessoa, tem uma coisa que é real. O que está em jogo? Qual é o risco? Qual é o objetivo? E esse objetivo pode ser comum até o ponto de você depois se estruturar emocionalmente para até apagar isso da sua mente. Então, qual é o meu propósito? O que eu estou buscando? Se ele é a melhor opção, eu vou deixar de atender só por um milindre, né, que eu falei do ego. E a segunda palavrinha, Tiago, é a arrogância. É aquilo de você não ter a capacidade de ouvir empaticamente, entender os pormenores que às vezes um fornecedor nos traz com propriedades científicas, técnicas ou de mercado,
e você está muito são da tua maneira de enxergar o mundo. Então, quando eu falo da mente aberta, que a gente iniciou falando de mente aberta, é essa questão da capacidade de ouvir, tá? Então, uma grande outra metáfora é uma brincadeira que tem no YouTube, que a pessoa para no posto de gasolina e fala assim: onde é o banco do Bradesco que eu vou assaltar? Aí o cara não ouve, porque ele só pega uma parte da frase, né? Uhum. E isso acontece. E sabe o que é isso? Arrogância, afobação, ansiedade, que são um dos primeiros erros graves no processo de uma negociação. E tem a história de o ouvinte ativo, né? É uma pessoa que responde a uma pergunta dessas, ela claramente não é um ouvinte ativo, né? É um ouvinte passivo. Na verdade, ela escutou, mas não ouviu o que a pessoa estava falando, né? E tem um outro ponto muito legal aí no que tu falou, que eu lembrei de uma história minha, Vini, que no momento, era acho que 2008 e 2009, e eu comecei a ir para a China fazer algumas negociações. Eu vou para a China desde 2006, mas em 2008 eu estava numa empresa maior e aí eu fui comprar talheres para essa empresa. E aí eu a gente fazia uma pesquisa com vários fornecedores e um deles foi o melhor. Só que o cara, ao invés de atender que nem os chineses fazem, sorrindo e com presentinho, não sei o que, aí o chinês era o dono da fábrica e ele era carrancudão assim. E aí eu disse pro. A gente estava eu e o proprietário da empresa, o dono, o CEO, negociando lá, e daí disse: bah, não vamos fazer negócio com esse cara, ele tem uma cara fechada, não sei o quê. E daí o cara, o CEO lá olhou para mim e perguntou assim: tu vai casar com ele? Não, o melhor negócio não é com ele. Mas então o que, que tu tá querendo se estressar se o cara é carrancudo, se não é? Ele vai entregar o negócio, ele tá com o melhor preço, ele tá com o melhor produto, tá tudo alinhado. Cara, vamos para cima e vamos fazer negócio, né? E outra, né, Tiago, pegando esse grande exemplo, que é uma grande vivência tua, da cultura, né, do povo e que você vivenciou aí de longa data, uma coisa a PNL fala muito, PNL, Programação Neurolinguística, é ter capacidade de entender como que é o outro, tá? Aqui não é religião, é ciência, é técnica, é método. Então, pode acontecer de uma pessoa que ela é mais objetiva, ela ser uma pessoa fechada. Ela ter o critério, vou fazer caras e bocas, vou tentar ser um ator aqui. Eu, de fato, quando eu sou objetivo e direto, eu tô assim, ó. Estou prestando atenção e eu falo, tá bom, qual é o benefício que eu tenho com isso? Uhum. E para muitas pessoas, pô, o cara é duro, o Tá cara é fechadão. arrogante, pô, ele é sisudo. Peraí, você entendeu como que ele é para se apropriar do modelo de comunicação dele e conseguir ter mais empatia? Empatia é não só se colocar no lugar do outro, é tentar enxergar um pormenor. E nós podemos fazer uma dinâmica, né? Quer ver, ô Tiago? Vamos ver se todo mundo tá bem delineado com que tudo que eu estou falando. Exemplo, desenhe para mim, num pedaço de papel, bem no centro, um triângulo isósceles, tá? Uma Uhum. vez que desenhar o triângulo isósceles, você acaba colocando no vértice superior, jogando ele para o lado de 90 graus, um triângulo escaleno. E, por fim, você vai colocar no centro desse triângulo escaleno um círculo de uns 20 graus de diâmetro. Parou a dinâmica. O que é isso?
é a minha forma de comunicar, é a minha forma de traduzir algo. Não quer dizer que todo mundo tem que ter e lembrar da nossa aula de geometria, né? É que eu nem quero me colocar aqui como que está hoje o ensino, é fundamental, vai até a 9ª série. Deixa eu parar por aqui, que senão eu vou falar que eu ainda sou da época de magistério, mas não é isso. O que eu estou querendo dizer? Se você perguntar o que é um triângulo isósceles para você, a pessoa pega e fica... Fica nessa dúvida. Agora, se você falar assim, desenha para mim um triângulo parecido com um chapeuzinho de festa, fica mais fácil. E eu não estou emburrecendo ou perdendo vocabulário. Eu estou trazendo algo próximo daquilo que ela vivencia, tá? Então, olha o quanto a comunicação trabalhada com PNL é importante. E aí também vai pelo outro lado. Pouco importa se o cara está sisudo. É aquilo, vai casar com ele? Não vai. É a melhor escolha? É. Vai ter um bom negócio? Sim. Alcancei meus objetivos? Tchau e benção e segue o fluxo, né? Então, é tirar um pouco desse lado de se ficar se apegando a coisas que não existem, né? Ou, literalmente, sabe, eu posso te perguntar uma coisa? Pode. O senhor está com algum problema? Tem alguma coisa que a gente possa te ajudar? Não, não, é que estamos com uns problemas aqui internos. Desculpa se eu transmitir no meu olhar. Pronto, dar a oportunidade para o outro falar. Simples como tal. Deixar tudo claro, né? Esclarecer os pontos. Sim, sim, é que nem... gente, eu como um grande estudioso da questão humana, né, que eu gosto de ler bastante sobre isso e venho fazendo cursos, eu estou olhando até o Big Brother. Para muitos vão falar, nossa, esse participante do Thiago está vendo o Big Brother. Por quê, gente? O quanto, às vezes, num momento de tensão ou de pressão, as pessoas não transcrevem uma outra forma de ser. E aí, isso é o mundo corporativo. Isso, às vezes, é uma cultura de uma empresa ou a cultura de um país. Então, quando eu olho para aquilo, o quanto, às vezes, pode as coisas serem matadas no ninho. Eu sentar e falar, e aí? De fato, posso te fazer uma pergunta sincera? Sinta-se à vontade para responder ou não. Você não foi com a minha cara? Não, que é isso? Eu sou assim com todo mundo. Ou chega no par do lado, ele tá tendo algum problema? Não, ele é assim com todo mundo. Fica tranquilo. Acabou. Ó a respiração. E não fica colocando coisas que não têm função, objetivo na negociação. Exemplo que o Thiago falou, né, no começo aqui, quando a gente estava antes de entrar na live. E aí, Vini, nós vamos falar sobre isso, sobre aquilo e tal. Eu falei assim, eu não me preparei, Thiago. Eu estou com a mente aberta para estar disposto a responder aquilo que eu vivenciei, e está aberto para uma discussão. E a gente percorreu um caminho aí bacana para as pessoas. Quais são as dúvidas sobre esses erros? Tá? Então, assim, ter muita ideia pronta, eu sou um cara criativo, mas muitas vezes, quando eu estou na frente do cliente, eu presto atenção, ouço, porque se eu der a propriedade de ele falar, mais substância eu vou ter para entender o que é explícito e o que é implícito na vontade dele.
Eu acho que essa questão que tu falou aí agora, para mim, é uma das partes que poderíamos até acrescentar como um dos erros graves aí de pessoas que não têm experiência, que é falar mais do que ouvir, né? Então, geralmente, quem fala mais diminui a sua probabilidade de chegar no seu objetivo, né? Porque tu abre muito mais do que tu absorve informações. Como é que tu vê isso, Vini? Perfeito. Tem dois vetores para isso, né? Quando a gente está numa modelagem, seja ela comercial ou seja no mundo de supply de compras, eu tenho que ter o bom senso, e até um diretor que trabalhou comigo, quero mandar um abraço, o Ricardo Barato, o famoso Lully da Live University, né? Ele falava o seguinte, o quão importante eu tenho, tá caindo o mundo aqui em Santos. Se eu cair da live, é papai do céu lá que falou, olha, vamos interromper porque tá feio o negócio. Então, ele tinha uma questão de falar o seguinte, né? A visão de compras do comercial dê oportunidade para a pessoa falar. Se você quer falar, é no momento que você foi acionado, e aí você traduzir esse momento em valores. E aí ele brincava que eu ia ser ministro do bom senso, né? Na política. Porque o que a gente precisa trabalhar? Eu sou um cara extremamente falante. E como que eu trabalhei isso até para ajudar, Tiago, as pessoas que são falantes? Primeiro, ter exercícios de meditação, para que tenham um controle emocional sobre tudo aquilo que está sendo dito. O segundo é um critério que muitas vezes a gente não percebe, e ter respeito com a outra parte, tá? Terceiro, desenvolver um questionário, um script antes da negociação para te drivar a emoção. Então, o que eu quero dizer? Construa perguntas que é o teu desejo ou o caminho que vai te levar à compreensão de um determinado fato, para que você mitigue essa ansiedade, tá? E aí, de novo, voltamos naquela palavra com 3 letrinhas. Não pode aflorar a questão do ego. Eu tive muito isso, Tiago, de querer mostrar. Eu sempre tive um lado de muito doador, de ser amigo de todos e de tudo, mas também, por um outro lado, eu queria ter o status, né? De ser reconhecido como um cara X ímpar. E a gente precisa se moldar, porque isso a gente às vezes perde oportunidades e dá. Como? Criando as perguntas certas, esclarecendo um pouco mais, trabalhe o lado investigativo. Então, exemplo, né? Tiago falou da China. Eu posso simplesmente, para querer introduzir, se eu quero falar, porque eu ainda não me seguro, falar, ô Tiago, conte um pouquinho mais sobre essa vivência na China, que eu achei muito importante. Eu gastei o verbo, mas eu estou criando valor na conversa, tá? Então, dar um storytelling, né? Então, boa noite, Tiago Lessa, né? E então isso é o que eu vejo. Então, respirar, controlar a ansiedade, planejar perguntas para ver se está tudo a contento, se a conversa está caminhando para um ponto, né? E dar liberdade. Pense assim: se eu não der liberdade, a coisa não funciona. Aí, fazendo uma outra brincadeira, né? Eu lembro num dos programas do Aprendiz, que o Justus virou e falou assim: quem quer ganhar $100?
Aí, quem quer ganhar $100? Ele, quem quer ganhar $100? O que ele queria? Atitude. Então, também tem o lado positivo de você, não estou com dúvida, quero falar, mas é falar sem ego, é falar com propósito, é falar com compromisso de dar sequência a tudo aquilo que estava planejado. E essas perguntas abertas, elas são extremamente importantes, né? Eu li aquele livro o Spin Selling, tu deve conhecer, e ele fala muito da questão das perguntas, né? E eu não sei se é no livro ou se foi em algum momento da minha vida que eu ouvi a frase que não existem perguntas bobas, o que existem são, na verdade, não existem respostas bobas, o que existem são perguntas bobas, né? Se tu não fizer a pergunta certa, a resposta que vai vir ela é uma resposta que não vai fazer sentido para ti. Então, por isso a importância de fazer as perguntas certas, né? Eu acho que esse é um ponto também muito importante que a gente poderia definir como um dos erros, né? Não saber perguntar. E a gente é muito, na verdade, quando a gente começa a perguntar quando é criança, a gente é geralmente tosado, né? Pô, para de fazer pergunta, nossa, olha só, esse guri não cala a boca e tudo mais. E aí tu começa a moldar essas crenças limitantes em relação a fazer perguntas, no meu ponto de vista. Não sei como é que tu vê em relação a isso, se tu também vê que a grande maioria das pessoas é tosada nesse momento. Primeiro de tudo, né, é uma grande leitura Spin Selling do Neil Heckman, né, que é o autor desse livro que se chama Vendas Complexas, e o SPIN é um acrônomo, né, que é S de situação, I de implicação, o P de problema e o N de necessidade, que é um caminho que um consultor comercial deve fazer para extrair informações relevantes para ele propor algo, né? Então, Tiago, me conte um pouco mais sobre o momento atual da empresa, tanto no âmbito financeiro, no quesito da própria área de compras. Me conte um pouquinho mais. Aí a pessoa vai contando e você vai incrementando para ter subsídio. Quando eu falo subsídio, é substância suficiente para maturar, sintetizar e depois elencar numa proposta comercial. A implicação é você conduzir a pessoa, né, a ela demonstrar o que a situação atual está gerando de ruídos, né, dentro da operação. E aí, consigo, você consegue já conectar os problemas inerentes que ele tem. Tendo os problemas na mão, você pode olhar para o teu portfólio e falar, eu tenho alguma coisa na prateleira que atenda ao meu amigo. Então, esse é o primeiro ponto, que é uma grande leitura. E eu gosto disso. Parabéns, Tiago. Eu sei do teu lado profissional, do teu lado curioso também, pelo seguinte, o comprador ele deveria ler bibliografias do vendedor, né? Exemplo, vou dar exemplo. Growth hacking, hacking growth. O que é isso? Pesquisa. Brincadeira, brincadeira. Eu depois até comento. Né? Para mim, uma das principais habilidades dos profissionais é ser autodidata, né? Isso, organizações exponenciais. O que estão tendo de diferença nas grandes empresas que estão tendo crescimentos gigantescos? Aí eu vou para uma outra coisa. Receita previsível, como que ele delineia uma estrutura de vendas que é chamada máquina de vendas para a coisa acontecer, né? Aí eu vou para um outro setor, economia circular, e aí eu vou dar só a palavrinha do livro, estratégias para fazer negócios de forma mais inteligente, sustentável e lucrativa. Além disso, vem ganhando força em todo o mundo, oferecendo uma perspectiva estratégica para enfrentar a nova realidade do mundo. Isso daqui é strategic sourcing?
Isso daqui é procurar materiais substitutos, isso daqui é inovar e desenvolver não só produtos, mas mecanismos diferentes para eu entregar valor. Então, se eu vou por essa vertente, né? Aí a startup enxuta, né? O conceito de MVP. Eu não necessariamente preciso fazer um grande strategic source para gerar valor para o meu cliente interno. Então, como eu posso quebrar em pequenas entregas, que é o chamado MVP, produto mínimo viável, né? Outra, questionar o status quo da equipe, comece pelo porquê, do Simon Sinek, para entender cada vez o comportamento humano. Aí, quero direcionar a pessoa, avalie o que importa, famoso OKR, objetivo e resultados chaves, a nova maneira de traduzir planejamento estratégico. Entendeu? Então, vai assim, olha outra, comunicação não violenta, né? O como eu traduzo e trabalho as pessoas, né? Se eu for parar, customer success, como que eu faço um pós-venda? Como eu obtenho satisfação, nível de satisfação? Então, olha como as coisas se conectam. O comprador, ele não necessariamente precisa só ficar na caixinha, precisa entender do negócio, precisa ser um empreendedor, precisa ser um cara tecnológico, tá? Tem uma coisa chamada gestão do amanhã, do Sandro Magaldi e de um cara chamado Salib Neto, que é um cara que trouxe HSM para o Brasil. Eles falam dentro desse livro toda a trajetória histórica das eras que a gente está vivendo. E uma coisa é clara, precisamos ter conhecimento tecnológico, precisamos melhorar o nosso nível de relacionamento. Cara, legal demais. Pô, que arsenal de livros, hein? Alguns eu conhecia, outros como a economia circular ali eu não conhecia, já anotei aqui para colocar, para ler, porque, cara, a leitura eu acho extremamente importante, obviamente, né? E como tu falou, sair da caixa e esse negócio aí eu vou começar a introduzir como hackeando os vendedores para buscar informações, para ter a base. Eu sempre falo isso para os alunos do Compradores de Elite, que, cara, conhecer o que o comprador está estudando é fundamental, porque, como diria o Sun Tzu, né? Se tu conhece a ti mesmo e ao teu oponente, não temas sem batalhas. Então, eu acho isso de extrema importância. Só deixa eu perguntar para o Thiago aí se melhorou o meu áudio. Ele fala comentário aí depois, Thiago. Mas, cara, eu acho que essa é a linha, essa linha é perfeita, porque não adianta tu ficar em cima só de strategic sourcing, homologação de fornecedores, se tu não conhecer o lado comportamental. E tu é um dos, na verdade, que eu vejo falando na internet, tu é um dos poucos que fala sobre a parte comportamental também. E eu acho isso fundamental, porque não adianta tu ter a técnica, tu saber strategic sourcing, se tu não sabe, por exemplo, controlar uma ansiedade que pode acontecer com as pessoas, se tu não sabe o poder que uma meditação tem, se tu não sabe a força e os benefícios que fazer exercício físico tem. Então, cara, não adianta, se tu quer ser uma pessoa de sucesso, não é só saber a parte técnica, né? Tu tem que saber muito, mas muito a base de tudo, que é o comportamento humano, né? Isso, Thiago, eu gosto muito, vou elucidar brincando com isso daqui, ó. Um quadro, né? O quanto as pessoas se limitam a procurar a solução. E aí, mas eu não tenho mecanismo, né? Então eu brinco assim, qual é o problema? Diga para mim qual é o problema. Escrevam aí, façam uma interação na prática. Legal, isso é muito importante, cara, e é isso que eu quero trazer aqui nesse quadro, é ensinamento na prática, que amanhã de manhã a galera que está assistindo, ou depois que assistir esse vídeo aí que vai ficar gravado,
colocar na prática. Então, pô, isso é excelente. Então, qual é o problema? Então, a pessoa determina ali, fala, cria um contexto, né, do problema. Uma vez que eu tenho problema, aonde eu queria estar, tá? Aonde eu queria estar, ou aonde eu quero chegar. Simples como tal, tá? Então, claramente aqui existe um gap, perfeito? Certo? Então, eu determino qual é o meu problema, contextualizo com fatos e dados, não precisa ser um mergulho profundo, mas que dê condição para quem você procurar te ter subsídio para trabalhar. Uhum. E aí, aqui é o teu sonho, aonde você quer chegar. Perfeito? A terceira pergunta é o seguinte: o que você, vou fazer bem grande, tá? O que você pode fazer? Porque tem muita gente, Tiago, que fica em cima do muro, fica esperando o gestor, ou fica com medo, com receio. Então, de tudo isso que é o gap, uma diferença nítida entre o gap, o contexto do problema versus aonde quer chegar, muitas vezes as pessoas têm ideias, né, do que fazer, só que não se apropriam dessas ideias, né? Então tá aqui a lâmpadazinha para descrever. Então qual é a ideia? Então eu vou lá e escrevo. Ah, tem mais alguma coisa? Não. Aí a pergunta é simples. Quando? Quando você vai fazer? Quando? Quando vai fazer? E aqui eu vou deixar um jargão para todo mundo, tá? Data e hora. Porque enquanto eu não for específico, eu não conquisto nada. E não existe uma coisa chamada TBD, ou a definir, né? E tem muita gente que gosta, um dia, então, amigo, teu sonho sai do papel. Esquece isso, data e hora. Aí a quinta pergunta, o quanto você está engajado? Ah, eu não tenho tempo. Eu não estou falando de tempo, eu estou perguntando o quanto você está engajado. Ah, 100%. Pouco importa, se eu tiver 2 minutos da minha vida para tentar resolver esse problema, esses 2 minutos eu vou estar com 100% de foco. É isso. É isso. Imagina, 2 minutos. No final de uma semana são 10. No final de um mês são 40 minutos. Talvez num mês, com 2 minutos apenas por dia, você resolver um problema. Então, qual é o percentual que você está engajado? E aí, para quem que você está fazendo? Aí tem que ser consistente. Isso, é isso. Eu tenho que. Pô, então quem é que veio chorando para mim que está com problema? Não está 100% por quê? O que precisa? Qual é o apoio que você precisa? E, por fim, Tiago, não menos importante, até vou colocar aqui em cima, né? A questão, eu falei qual é o problema, aonde eu quero chegar, que ações eu posso fazer para sair do problema e ir para o meu sonho, quando eu vou fazer isso, quanto que eu estou engajado. Agora, o mais importante, para quem? Para quem você vai estar fazendo? Se não tiver algo na resposta que é para mim, a pessoa não entendeu o recado. É regra do avião. Eu me cuido primeiro para poder ajudar os outros. Então, se eu quero depois ajudar os outros. isso, se eu que trouxe o problema,
eu sou a peça-chave. E aí é mão na massa. Tem um problema, tem aonde quer chegar, tem ações, já sabe uma data, tem engajamento, né? E sabe para quem que vai ser beneficiado. Perfeito? Massa demais. Isso aí, aplicando numa... A negociação, ela vai entrar ali no meio, né? Como um meio para te levar aos teus objetivos. É por isso a importância de a gente ter clareza onde a gente quer chegar, né, Vini? E eu acho que isso é um ponto muito importante também, que as pessoas erram demais numa negociação. Elas entram para uma negociação para conseguir o melhor preço. Cara, o que é conseguir o melhor preço? Cara, conseguir o melhor preço pode ser uma porrada de coisa. Para ti é uma coisa, para mim é outra, para o fornecedor é outra. E as pessoas entram tentando fazer alguma coisa sem um objetivo específico, com muita especificidade, né? Então, eu acho que esse a gente poderia elencar também como um dos grandes problemas dos compradores, né? Entrar sem objetivos claramente definidos, né? Sim, sim, perfeito. Concordo em número, gênero e grau, né? O que eu penso disso, Tiago, é o seguinte: vou pegar um direcionador. Tem uma coisa chamada TCO. Eu traduzo isso como custo total para operacionalizar. Tá? Eu não uso o termo custo total de propriedade, né? Então, eu sei o ciclo de um determinado item, né? E o quanto eu tenho que trabalhar, quais são os vetores. Então, exemplo, né? Vamos pegar essa caneta. A caneta, como que eu desdobro ela, né? Então, eu estou atrás do quê? Eu posso criar um mindset, gente, que eu vou ramificando. Então, a caneta, eu estou com um problema com o fornecedor. Tá, qual é o problema? O problema de atraso, one time in full. Tá, esse atraso é oriundo do quê? Da logística interna dele. Tá, eu posso fazer alguma coisa para ajudá-lo? Porque isso é compartilhar, isso é colaborar, isso é desenvolver fornecedor, né? Aí, outro problema, estamos tendo problemas com o produto em si. Então é qualidade, tá? Por que qualidade? E quando você senta para trabalhar isso, e aí a negociação é consequência. Eu lembro um americano que falou para mim num evento quanto um gestor da CPFL que ele falou o comprador que estiver só atrás de save ou de baixar preço, ele vai morrer. Uhum. Por quê? Cada vez mais a gente vai ter uma coisa chamada inteligência artificial, tá? E não preciso nem chegar nisso, eu não estou fazendo spoiler de ninguém, mas eu pego uma cost drivers, né, certo? Do nosso amigo Eric, pego índices paramétricos, né? Olho o percentual de crescimento daquele índice, comparo fazendo uma análise de show de cost, né? Onde eu posso ter um Frankenstein aqui. Do Frankenstein eu chego para o fornecedor e falo: me resolve essa operação. Eu não preciso mais ficar mendigar a questão de preço. Cada vez mais as informações vão estar na ponta da língua. E a negociação, ela vai ser uma negociação comportamental, uma negociação de relacionamento, uma negociação de criar estratégia e desenvolver novos negócios, né? Criar um equipamento, criar um novo produto,
e ganhar mercado com isso, né? Vantagem competitiva sustentável. E aí a gente está no pormenor de ficar assim, ó, tem que me dar desconto porque a logística está dando errado. Exato. Para, eu cheguei aí, gente, no fornecedor para fazer um projeto de Lean Think, para o fornecedor melhorar os seus processos e, consequentemente, eu ia beber dessa fonte. Isso é desenvolver a cadeia. Uhum. E aí nós estamos parado no tempo. Cara, excelente. E tu disse, tu estava dizendo ali, a negociação vai ser assim, cara. Eu particularmente acho, acredito e tenho, na verdade, tenho certeza que ela já deveria ser assim. Ela já é assim em quem realmente entendeu a grande jogada da negociação. O cara, e agora vamos puxar então mais um erro aí dos negociadores, né, dos compradores que negociam de forma estratégica, ou que deveriam, que é ficar pedindo descontinho. Cara, já é tempo que eu venho falando que pedir desconto não é para comprador profissional, cara. Se tu tem que pedir desconto é porque tu não entendeu a jogada ainda. Essa questão de entender o teu fornecedor, o fornecedor do teu fornecedor é fundamental. Tu tem que saber quem são os caras, tu tem que conhecer a rede inteira, tu tem que estar visitando ele, o relacionamento, estar próximo, saber para quem ele vende, quem são os maiores clientes, cara. Se tu não tem toda essa parte estratégica, e aí puxando nessa parte mais técnica que tu comentou do shoot cost, do cost breakdown, do TCO, até eu já marquei uma live com o Rafael Pedroso para falar mais especificamente de como implementar isso. Se não tem isso na mão, cara, eu acho que já está deixando dinheiro na mesa. Ok, tem empresas pequenas que não têm um cost drivers, que não tem um sistema, cara, dá para fazer isso com um papel e uma caneta, dá para fazer, não é um impeditivo tu não ter uma inteligência, tu não ter um sistema. Dá para fazer Sim. isso, já vem sendo feito em grandes empresas desde de muito tempo. Então, os compradores que ainda não chegaram nesse ponto, cara, não é por uma questão de tamanho de empresa, de investimento ou de qualquer coisa assim. Tem que fazer, obviamente, não em todos os fornecedores, no meu ponto de vista, mas sim nos teus principais fornecedores, porque, cara, isso não é simples de fazer, né? Não é um trabalho simples se tu não tem ele automatizado, mas eu acredito muito que ele tem que ser feito para não deixar dinheiro na mesa. E detalhe, Tiago, consolidando tudo que você falou, vou usar uma metáfora de um gestor que eu tive e eu fui tirar a carta muito tarde. Eu tirei a carta com 27 anos, porque eu elenquei outras prioridades na minha vida com questões do que eu tinha dentro da minha carteira, né? Uhum. E literalmente, ele falou o seguinte: Vinícius, quando você estiver dirigindo, você não pode só estar preocupado com quem vem atrás e com quem está na frente. Você tem que olhar no vidro do carro da frente para ver o outro carro, e se você não está vendo, saia daquela faixa para conseguir ter visibilidade. E aí, trazendo para esse mundo corporativo, sistema, software, informação, a gente tem. O que a gente não tem hoje e que as pessoas precisam acordar é um mindset de solução. O mindset de pegar um papel e brincar com esse rascunho. Brincar. Tá, qual é o problema na visão do cliente? Essa. O problema na visão do fornecedor? Essa. Das equipes internas da nossa empresa? Essa. Da nossa equipe? Essa. Tá, qual é o consenso de tudo isso? E eu trabalhar de uma forma mais de criar mapas, né? Eu brinco muito, né? Eu comecei uma consultoria há um mês atrás que a pessoa falou assim: ah, você não trouxe nada para o nosso primeiro bate-papo e tal? Eu falei: não, trouxe. O meu cérebro, papel, lápis, tá aqui, ó, lápis
tá? Que muita gente nem tem mais, né? Lápis e borracha. Para eu ter a capacidade de errar, corrigir e refazer, tá? Eu tenho que conversar contigo, eu tenho que saber fazer perguntas, eu tenho que analisar cenários e tenho que ir desdobrando. E aí eu olho o que está plausível, que é a minha área de fazer, o que é a empresa, o que é outra área, qual é o momento, se é nesse ano ou se é no próximo triênio, e aí começar a consolidar, que foi o que você falou, de priorizar aquilo que é mais rentável, ou aquilo que vai trazer o ganha-pão, né? Mas eu tenho que ter um princípio lógico dentro de uma negociação que é desenvolvimento. E desenvolvimento implica em sair da tua cadeira e ir, como no Lean fala, que é no Gemba, vai aonde a coisa acontece, para traduzir não o sentimento, mas para traduzir qual é o problema. E junto com as pessoas, independente de hierarquia, que é aquilo que eu falei, tira o ego, que é isso que vai fazer a diferença. Cara, eu acho que resumindo tudo isso, tem mais um ponto aí que eu vejo como um erro grave dos compradores, que até tu comentou, mas a gente não fechou ele como um ponto. Mas essa questão de conhecer novas tecnologias. Eu vejo muito que as pessoas, por exemplo, tu vai falar de OKR hoje no mundo de compradores, cara, a grande maioria das pessoas não sabe o que é um Kanban Scrum, ou o Lean Thinking. Scrum. Isso é muito difícil de um comprador saber. O comprador sabe que tem que pagar incêndio. Só que, cara, os compradores, no meu ponto de vista, eles estão muito atrás na questão que tu falou, tecnológica. E essas ferramentas, e eu sei que uma parte dessa tua definição de qual é o problema, ele vem do conceito do startup enxuta, né? Porque, cara, a primeira coisa é definir qual problema tu resolve. Então, isso é muito importante. E eu vejo que o mundo das compras ainda precisa de pessoas que pensem como um marqueteiro, por exemplo, ou como sei lá, um vendedor, ou como tu falou lá na frente, É um como um empreendedor. designer. É um designer. Designer, legal, massa. Eu acho que falta muito essa parte de, cara, vamos utilizar as novas tecnologias a nosso favor. Obviamente, tem alguns profissionais que já usam, mas eu vejo que a grande maioria ainda não enxerga dessa forma. Sim. E isso assim, é um erro grave, porque acaba não trazendo para dentro de casa algo que mexa com a produtividade, né? Eu vou ter que rascunhar, tá, Tiago? Eu não sei nem quanto tempo. O desejo de dar aula é enorme, né? Cara, estamos Então, fazendo uma aula aqui, né? até pretensão minha falar que estou dando aula, mas a ideia é assim, por onde tudo começa. A gente tem sempre uma analogia com a pirâmide, tá? Que é o mundo estratégico, o mundo tático e o mundo operacional. Lembra do Eto'o, que jogou no Barcelona com o Ronaldinho Gaúcho. Então, no mundo estratégico, eu tenho o propósito de existir, que isso é uma coisa fundamentada, tá, gente? No livro Organizações Exponenciais, que eu falei para vocês, que se chama PTM, Propósito Transformador Massivo, tá? Isso é excelente para ler. Então, ou eu delinear através do meu amigo Business Model Canvas, tá? Que eu vou ter o desenho assim, que é quem são os beneficiados, quem são meus parceiros, qual é a minha proposta de valor, qual é o meu custo, qual é o benefício e receita que eu vou colher disso. Uma vez tendo propósito, eu tenho que definir objetivos, tá?
E quando a gente fala de objetivos, a gente está falando do planejamento estratégico. E não estou falando ainda de budget, que muita empresa vem com o orçamento primeiro, para depois definir aonde quer chegar. Esquece, tá? Então, o objetivo é ou o antigo BSC, Balance Scorecard, Kaplan e Norton, ou o OKR, que é uma modelagem nova dessas grandes empresas como Google, Alibaba, que transforma de um jeito do planejamento estratégico de uma forma mais informal, tá? Mais ágil, né? Então, isso, bem mais ágil. Aí, uma vez que eu tenho esses objetivos, eu preciso vir aqui no mundo tático para ver. Eu tenho capacidade dinâmica, que isso é trabalhado por um cara chamado Barney, tá? Que fala sobre capacidade dinâmica das empresas. Qual é o recurso que eu tenho dentro do meu bolso para poder prover soluções. E ele fundamenta sobre uma coisa chamada VRIL, que é o que é valor, o que é raro, o que é imitável e o que é explorado pela organização. Quando eu olho para a capacidade, eu vou olhar qual é a disponibilidade do meu time fazer isso. E quanto eu vou ter de princípios de continuidade do negócio. Tá? Olhei para isso, olhei para esse mundo. Muitas vezes aqui, o meu amigo fala que quer aumentar o faturamento em 30%. Quando você se debruça, você tem que ver se é 30% para mais ou para menos, tá? O que é execuível, ou a brincadeira do SMART. Eu ser específico, ser mensurável, ser avaliável, realista e baseado no tempo, tá? Uma vez que eu tenho isso... A definição vem de um aumento de 30%, mas tu precisa do dobro de recursos do que a empresa tem para realmente atingir os objetivos. É isso aí, porque o que acontece? 30%, o cara olhou a Bolsa de Valores, falou que tal ação está dando 30%, se ele fechar a empresa e jogar todo o dinheiro lá, é isso, ele é um número empírico, tá? E aqui você vai traduzir em realidade, tá? Uma vez feito isso, eu tenho que me desdobrar e criar iniciativas, tá? Essas iniciativas, tá? Eu vou olhar ou com o modelo clássico de projetos, que é fomentado pelo PMI, ou pelo Scrum, que é um modelo ágil, ou melhoria de processo. Não foge disso, tá? Melhoria de processo. Se eu quero ter consistência, uma vez que eu escolhi o BSC, o melhor a fazer aqui é melhoria de processo, mas o clássico, porque ele tem sinergia, tá? Quando eu quero uma coisa mais ágil, mudar o mindset da empresa, eu posso trabalhar o OKR e já trabalhar com Scrum. E aí, o que eu vou fazer, Tiago? Eu sei que eu estou dando um nó na cabeça do comprador, né? É o famoso MVP, que é o quê? Essa ideia, ela está aqui. É um diamante bruto. Eu preciso quebrar ela, tá? Que nada mais é, no mundo do Scrum, que é o Product Backlog. É tudo aquilo que eu vou desenvolver para pôr essa ideia de pé. Uma vez que eu depois configuro qual é a prioridade, eu faço um funil aqui, né? Um funil, eu vou desenhar os sprints, tá? Eu estou fazendo bem raso o conhecimento. O que é o sprint? É eu pegar aquilo que foi priorizado
para tocar. Ah, esses dois foi priorizado pelo cliente. Eu toco. No que eu toco, eu tenho um entregável. Eu tenho uma entrega de valor aqui, uma caixinha de presente aqui, ó, tá? Eu entrego e valido. E aí, se não valida, eu retroalimento para traduzir tudo isso. Se eu ponho o OKR, eu tenho isso mapeado, né, com os objetivos do que eu quero, quais são os QR, resultado-chave, e quais são os KPIs que estão atrelados a esses resultados para ver se a coisa está acontecendo ou não. Que eu posso traduzir para o meu amigo comprador o famoso SPM, Supplier Performance Management, tá? Então, toda essa estrutura vem do delineamento. E aí eu ancoro sempre as minhas decisões sobre tudo que a empresa vai trabalhar. E aí a negociação não está pelo preço, está pelo objetivo, está pelo racional do que eu devo buscar. Ah, mas Vinícius, eu tenho problemas, às vezes. Tem coisas que são pequenas, são exceções. Aí você vai para uma negociação transacional. Mas no grande volume, o grande mote da tua empresa é orquestrar isso com métodos que tornem isso ágil para o comprador, tá? Cara, excelente, hein? Massa demais, porque aí tu trouxe, no meu ponto de vista, duas grandes metodologias, né? Uma metodologia bem clássica, tradicional, e a metodologia que agora está surgindo um pouco mais para a grande massa, mas que até então era visto só no mundo das startups, né? Quando a gente fala de Scrum, quando a gente fala de OKR, quando a gente fala de todas essas metodologias ágeis, a gente não vê isso, não via isso com muita frequência, mas agora está aparecendo muito mais por causa do sucesso de algumas startups e tudo mais. E, cara, eu acho que isso é fundamental levar para o departamento de compras. Eu vejo isso que eu vejo que é uma grande evolução, porque querendo ou não, essa metodologia tradicional ela é muito mais complexa de ser implementada, né? E essa metodologia ágil, depois que tu aprende, ela é muito mais fácil, e como o nome diz, ágil, né? Tu vai ali, faz uma reuniãozinha na manhã, 15 minutos, já alinha todos os pontos e execução, né? Então, eu acho que isso é fundamental para os próximos passos e para a evolução do setor de compras no Brasil, né? Sim. Outra dica, tá, Tiago? Se o comprador quer sair na frente, ele tem que pegar o que eu vou mostrar, ele pegar isso e pôr debaixo do braço dele para ele garantir o emprego durante uns 10 anos, tá? É isso daqui, ó. ESG, Environment Social Governance. Meio ambiente, que já era uma prática de, na hora de homologar, eu tenho que ver se faz com trabalho escravo, mas não é checklist, é propósito que tem na área do fornecedor, o que ele faz para desenvolver materiais recicláveis, que ele possa reutilizar, sonhar com a cadeia de produtos finitos. A vida é passageira, amigo. Outra, social. Cada vez mais a gente tem que trabalhar para desenvolvimento das comunidades, desse país que não tem cultura e não tem educação. Você é responsável, você tem que trafegar numa coisa que engrandece e alavanca o país. E governância, você junto com o financeiro é o dono do compliance, é o dono que vai rastrear tudo dos elementos dentro da empresa. Então, conheça esse termo e conheça a questão da economia circular, que é o trabalho conjunto. Exemplo, a XP Investimento
está fazendo um evento nesses últimos dias, 2, 3, 4 e 5, se eu não me engano, acho que até dia 4, só falando de ESG. E outra, ela é uma investidora. Nesse primeiro instante, isso está dormindo. Então, comprador, aquela ideia de materiais substitutos, novos entrantes, alimentar o mercado regional, todas essas historinhas que ninguém põe em prática, chegou o fim da linha. Agora é a Chegou o hora. momento. É a hora. E abrace isso, vai estudar, vai desenvolver os conceitos, não fique parado, tá? Cara, excelente, massa demais. Eu não sei quantos pontos a gente elencou, depois eu vou assistir de novo o vídeo aqui, eu vou ver, mas foi uns 5, acho, 4 ou 5 pontos aí de extrema importância, fora tudo que a gente falou de passos, de visualização do futuro, do que tanto tu como consultor, como treinador, como coach está vivenciando e vendo nos teus alunos e clientes. Eu aqui dentro do Comprador de Elite também vejo muito a necessidade das pessoas crescerem em outros segmentos da vida e não só na parte técnica de compras. Eu ensino bastante a parte técnica, mas eu gosto muito de falar sobre hábitos, sobre novas metodologias, sobre inovação, e sempre tento trazer muita inovação aqui para o Comprador de Elite também. Então, Vini, eu acho que vamos encerrar por aqui, já estamos com 1h11. Eu quero te agradecer demais, cara. É sempre um conhecimento muito, mas muito importante que tu traz, principalmente porque tu fala muito da parte comportamental, e foi o que eu falei anteriormente. Então, cara, quero te agradecer. Se quiser deixar os contatos aí, depois eu vou deixar no link aqui embaixo, teu e-mail também e os contatos da Geeks para entrarem em contato no momento em que precisarem de treinador, de professor, de consultor para a área de compra, supply chain. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com o Vini. Vini, se quiser dar as últimas palavras aí, fica à vontade, a casa é tua. Legal. Primeiro, quero te agradecer por mais um momento aqui dentro do Compradores de Elite. É algo que, para mim, eu venho falando com todos desse segmento, né, que a gente tem um grande ecossistema aí de amigos, que é uma coisa bem legal de fomentar esse público, né, de conteúdos, de provocações, de grandes ganhos. Sobre a vertente de me procurar, aquilo, o site é gigs consulting.com.br, onde lá tem um direcionador direto para o meu WhatsApp e para o WhatsApp dos outros sócios. Quem quiser bater um papo, quiser alguma palestra, alguma coisa, independente do quesito de monetizar, tá? Eu acho que tudo na vida tem o seu preço, tem o seu valor, mas a ideia é que você, comprador, com essa janela que o Tiago traz para vocês, é vocês se transformarem, tá? E não ficar aí só nos bastidores. Amanhã você ligar para o Tiago e falar: Tiago, eu li o livro, estou conhecendo sobre o assunto, coloquei algumas coisas em prática e quero dividir. Vem para frente sem medo. Isso a gente precisa compartilhar cada vez mais, tá? Aqueles que precisarem de qualquer apoio, seja por mentoring, por coach, por palestra, por consultoria, por conteúdo, eu estou à disposição. vinicius@gigsconsult.com.br. E mais uma vez, Tiago, gratidão por seu canal, gratidão por mais um convite. Valeu, Vini, muito obrigado aí, obrigado pela participação de todos. Tinha umas perguntas aqui que o pessoal colocou, eu acho que a gente vai responder lá no Instagram, Vini. Eu vou deixar o teu Instagram também para o pessoal seguir lá e entrar em contato em caso de alguma necessidade. E aí eu vou colocar lá, a gente faz uns vídeos para o pessoal assistir as respostas aqui
sobre como ser um comprador melhor, como atingir os objetivos. Então, tem bastante que já falou na aula e depois a gente faz mais uma interação lá no Instagram. Cara, muito obrigado mais uma vez. Vou encerrar a live por aqui. Obrigado pela presença de todos, para quem participou. O Vini já falou da importância de participar desse movimento aí. Então, se você é comprador e quer evoluir na carreira, manda um like, manda um direct, fala com nós aí e a gente vai junto. Valeu, Vini. Grande abraço. Valeu. Um abraço, gente. Show.